Se o design do R26 chama a atenção, é quando a gente olha para o que está escondido debaixo da carroceria que a Audi realmente mostra o quanto está disposta a apostar alto. Porque em 2026, o motor deixa de ser apenas um componente e passa a ser o eixo central de todo o projeto. E a Audi decidiu não jogar na defensiva. O novo regulamento muda completamente a lógica da Fórmula 1. A divisão de potência praticamente igual entre motor a combustão e parte elétrica transforma o carro em um híbrido muito mais dependente de gestão energética do que de pura força bruta. Isso significa que eficiência deixa de ser diferencial e passa a ser sobrevivência. Quem errar aqui não vai só perder performance, vai virar figurante. A Audi chega nesse cenário com uma vantagem conceitual importante: décadas de experiência em programas híbridos de alto nível fora da F1. Le Mans, Endurance, projetos elétricos de rua. Nada disso garante vitória automática, mas constrói uma base de conhecimento que poucas equipes podem reivindicar. E o R26 parece nascer exatamente dessa mentalidade de eficiência extrema. O motor a combustão, embora menor em impacto percentual, continua sendo crítico. Ele precisa ser compacto, leve e confiável, porque qualquer grama extra compromete o centro de gravidade e qualquer vibração descontrolada afeta a integração com o sistema elétrico. A Audi optou por um projeto altamente integrado, onde o motor não é apenas uma peça isolada, mas parte estrutural do carro. Isso reduz peso, melhora a rigidez e abre margem para soluções aerodinâmicas mais agressivas. Mas o verdadeiro campo de batalha está no sistema elétrico. O MGU-K mais potente exige uma bateria capaz de entregar energia rapidamente, sem superaquecer e sem perder eficiência ao longo da volta. A Audi parece ter apostado em um sistema de armazenamento mais compacto e mais próximo do centro do carro, sacrificando facilidade de acesso em troca de equilíbrio dinâmico. É uma decisão arriscada, porque complica a manutenção e ajustes rápidos, mas melhora drasticamente a dirigibilidade. Essa escolha revela algo importante. O R26 não foi pensado para ser um carro fácil de mexer no fim de semana. Ele foi pensado para ser rápido quando tudo está no lugar certo. Isso exige uma equipe técnica extremamente precisa, capaz de acertar o setup quase cirurgicamente. Qualquer erro custa caro. Outro ponto crítico é o gerenciamento térmico. Com mais eletrificação, mais calor é gerado em menos espaço. A Audi redesenhou completamente o sistema de refrigeração usando dutos internos mais estreitos e direcionados, em vez de grandes entradas de ar externas. Isso ajuda a manter o carro limpo aerodinamicamente, mas deixa o sistema menos tolerante a variações extremas de temperatura ambiente. Em pistas muito quentes, essa filosofia pode virar um problema sério. Em pistas frias, pode ser uma vantagem brutal. Ou seja, o desempenho do R26 pode variar bastante dependendo do circuito. Isso não é acaso, é consequência direta de uma filosofia que prioriza picos de eficiência em vez de segurança universal. E aí entra o fator humano. Um carro assim exige pilotos que entendam gestão de energia como extensão do volante. Não é só acelerar e frear, é decidir quando gastar, quando segurar, quando preparar a saída da curva para maximizar recuperação. Para um novato, isso seria um desapego. Para alguém com mentalidade analítica e capacidade de adaptação rápida, pode virar uma arma. A Audi sabe disso, e tudo indica que o desenvolvimento do R26 foi feito já pensando nesse tipo de pilotagem, onde o piloto não é apenas executor, mas parte ativa do sistema híbrido. Cada volta vira uma equação dinâmica, ajustada em tempo real. No fim das contas, a escolha da Audi fica clara. Em vez de buscar um pacote conservador e estável, eles decidiram abraçar a complexidade. Apostaram que conseguem controlar essa complexidade melhor do que a concorrência. Se estiverem certos, o ganho de performance pode ser enorme. Se estiverem errados, o preço vai ser pago em forma de inconsistência, falhas técnicas e resultados irregulares. Essa é a linha tênue que separa projetos medianos de projetos históricos. E o R26 caminha exatamente sobre ela.
Toda vez que uma equipe decide romper com o caminho seguro, ela assina um contrato invisível com o risco. E no caso da Audi, esse contrato é longo, caro e não perdoa erros. Porque quanto mais integrado e sofisticado é o projeto, menor é a margem para improviso quando algo dá errado. O R26 parece ter sido desenhado como um sistema fechado, onde cada componente depende diretamente do outro para funcionar no ponto ideal. Isso traz ganhos enormes de performance quando tudo se encaixa, mas cobra um preço alto quando qualquer variável foge do controle. Um sensor fora do padrão, um pequeno problema térmico, uma falha de software na gestão elétrica, tudo isso pode derrubar o desempenho do carro de forma abrupta. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. A Fórmula 1 moderna é tão digital quanto mecânica. Grande parte da performance vem de algoritmos, mapas de energia e simulações preditivas. A Audi apostou pesado nessa área, criando um ecossistema de dados extremamente complexo. O problema é que sistemas complexos precisam de tempo para serem dominados. Equipes tradicionais já passaram por isso antes. A Mercedes, em 2014, acertou em cheio, mas levou anos para refinar o conceito. A Honda sofreu justamente por não conseguir alinhar hardware e software no mesmo ritmo. A Audi entra nesse jogo sabendo que o primeiro ano não vai ser de domínio absoluto. A questão real é quanto eles estão dispostos a sofrer antes de acertar. Outro ponto crítico é o desenvolvimento durante a temporada. Com o teto orçamentário cada vez mais apertado, errar no conceito inicial significa gastar recursos preciosos apenas para corrigir a base, em vez de evoluir performance. E um carro altamente integrado limita soluções rápidas. Você não troca uma peça sem afetar 3 outras. Isso pode gerar um cenário curioso. A Audi pode começar 2026 relativamente competitiva, depois enfrentar um período de estagnação, enquanto rivais mais conservadores evoluem de forma constante. Ou o contrário, começar irregular e, quando tudo encaixar, dar um salto que ninguém acompanha. Em ambos os casos, o R26 não parece ser um carro de meio termo. Ele é 8 ou 80. E o impacto disso no grid é enorme. Porque quando uma equipe nova chega mostrando soluções diferentes, ela força todo mundo a olhar de novo para o próprio projeto. Mesmo que a Audi não vença imediatamente, ela pode ditar tendências. Foi assim com difusores, asas, suspensões e até filosofias de refrigeração no passado. Inovação não precisa ganhar corridas para mudar a categoria. A presença de um piloto jovem em um projeto tão ambicioso adiciona uma camada extra de incerteza. O carro exige leitura técnica, disciplina energética e confiança para explorar limites que nem sempre são óbvios. Isso acelera aprendizado, mas também expõe falhas rapidamente. Cada volta vira laboratório. E é exatamente isso que a Audi parece querer. Um carro que ensina rápido, mesmo que doa. Porque em um regulamento totalmente novo, quem aprende primeiro constrói vantagem estrutural. O R26 não é um carro de corrida, ele é uma plataforma de desenvolvimento disfarçada de protótipo competitivo. No fim das contas, o que está em jogo não é apenas a performance de 2026, é a posição da Audi na hierarquia da Fórmula 1 pelos próximos 5, 6, 7 anos. Se o conceito funcionar, eles entram direto no grupo de equipes que moldam o futuro da categoria. Se falhar, o preço vai ser pago em forma de inconsistência, falhas técnicas e resultados irregulares. Mas uma coisa já ficou clara: a Audi não entrou para observar, entrou para testar limites, desafiar padrões e forçar o grid inteiro a reagir. E em uma Fórmula 1 cada vez mais engessada por regulamentos, quem ousa desse jeito sempre merece atenção. Agora, se essa ousadia vai virar pódio ou dor de cabeça, isso só o cronômetro vai responder. A Audi não entrou em 2026 pedindo licença. Ela entrou batendo a porta e fazendo barulho antes mesmo do cronograma oficial começar a rodar. Colocar o R26 no asfalto antes da pré-temporada não foi só um teste técnico, foi um posicionamento político dentro da Fórmula 1. Um jeito claro de dizer para o grid inteiro que esse projeto não nasce tímido, não nasce em modo aprendizado e muito menos com mentalidade de figurante. Durante meses, a narrativa dominante era de desconfiança.
Muita gente apostava que a Audi chegaria atrasada, que o carro estaria cru demais, que o shakedown seria protocolar, quase simbólico. Só que quando as imagens começaram a circular, o clima mudou instantaneamente. Analistas que vivem disso pararam, ampliaram as fotos, compararam ângulos, cruzaram dados e perceberam que ali não tinha só um carro ligando e andando, tinha conceito. E isso é o ponto-chave. Em um regulamento completamente novo, conceito vale mais do que tempo de volta isolado, vale mais do que velocidade máxima em linha reta, porque conceito define o quanto um carro consegue evoluir ao longo do ano. E o que vazou indica que a Audi já escolheu um caminho agressivo desde o primeiro traço no papel. O detalhe que mais chamou a atenção foi a sensação geral de que aquele carro não parece um projeto de estreia. Não existe aquele ar de solução genérica, de design defensivo, de vamos copiar o que funciona e depois melhorar. Pelo contrário, o R26 apareceu com escolhas que fogem do padrão confortável, sugerindo que a equipe estudou profundamente onde os outros erraram nos ciclos anteriores. Para quem acompanha a Fórmula 1 há tempo suficiente, isso acende um alerta imediato. Times que chegam copiando demais costumam ficar presos ao meio do grid. Times que arriscam cedo demais podem quebrar a cara. A Audi parece ter aceitado esse risco conscientemente, e isso muda completamente a leitura do projeto. O fato do carro ter rodado de forma limpa, sem imagens de problemas graves, falhas elétricas ou interrupções longas, também pesa muito. Em uma era onde motores híbridos e sistemas elétricos são absurdamente sensíveis, simplesmente completar um dia de filmagem sem drama já é um sinal de competência operacional. Não é manchete chamativa, mas é o tipo de coisa que engenheiro valoriza mais do que qualquer render bonito. Outro ponto que passa despercebido para o público geral, mas não para quem analisa, é o timing. Começar cedo significa testar cedo. Testar cedo significa errar cedo, e errar cedo significa corrigir antes dos outros. Num regulamento novo, essa vantagem temporal vira ouro puro. Cada dia extra de correlação entre túnel de vento, CFD e pista vale semanas de desenvolvimento lá na frente. Para o Gabriel Bortoleto, esse cenário é fundamental. Ele não entra em um projeto que ainda está aprendendo a andar. Ele entra em um projeto que já se movimenta como equipe grande. Isso não garante performance imediata, mas garante estrutura, garante processo, garante que quando algo der errado, existe método para corrigir. O shakedown, nesse contexto, deixa de ser apenas um evento técnico e vira uma declaração de intenções. A Audi mostrou o suficiente para ser levada a sério, mas não o bastante para entregar seus segredos. É exatamente o equilíbrio que equipes experientes buscam quando sabem que estão sendo observadas por rivais famintos por qualquer detalhe. O que fica claro logo de cara é que 2026 não vai ser um ano de vamos ver no que dá para a Audi. Vai ser um ano de confronto direto com a realidade do grid. E começar cedo, com o carro já rodando, é o primeiro movimento de uma estratégia que parece pensada para encurtar o caminho entre estreante e competidora real. Esse foi só o primeiro sinal, e quando a gente começa a destrinchar as soluções visuais e técnicas do R26, o recado fica ainda mais alto. Se a Audi mandou um recado colocando o carro cedo na pista, ela gritou mais alto ainda quando deixou escapar, mesmo que sem querer, as escolhas de design do R26. Porque em Fórmula 1, forma nunca é só forma. Cada linha, cada recorte e cada decisão estética contam uma história técnica. E a história que esse carro começa a contar não é nada conservadora. A primeira coisa que salta aos olhos de quem analisa com calma é a dianteira. Nada ali parece fruto de improviso ou reaproveitamento de conceitos antigos. O bico mais baixo, sustentado por dois pilares curtos, foge completamente da tendência recente do grid, que vinha apostando em estruturas mais longas e elevadas. Essa escolha muda radicalmente a forma como o ar chega ao assoalho e como ele é dividido logo na entrada do carro. A Audi parece ter entendido uma coisa essencial sobre o regulamento de 2026. Controlar o fluxo cedo é mais eficiente do que tentar corrigir o caos lá atrás. Ao esculpir a frente de maneira agressiva, eles criam uma separação clara entre o ar que vai alimentar o efeito solo e o ar que é jogado para fora, limpando as laterais. Isso reduz turbulência, estabiliza o carro em curvas de alta velocidade e facilita o trabalho do difusor, que é onde o tempo de volta nasce silenciosamente.
Essa abordagem não é comum em equipes novatas, porque exige um nível altíssimo de confiança em simulação. Errar nesse ponto significa comprometer o carro inteiro. Por isso, quando uma equipe estreia já apostando nesse tipo de solução, fica claro que o túnel de vento e o CFD não estão apenas bons o suficiente, estão alinhados, confiáveis e sendo levados muito a sério. Quando o olhar corre para as laterais, o projeto fica ainda mais ousado. As entradas de ar posicionadas mais alta, próximas à linha do cockpit, não são apenas uma escolha visual estranha. Elas liberam espaço embaixo para aquele recorte profundo que afunila o ar rumo à traseira. É ali que a Audi parece estar apostando pesado em eficiência, criando um caminho clean e previsível para o fluxo, reduzindo perdas energéticas e melhorando a estabilidade em aceleração. Esse tipo de lateral não perdoa erro de acerto. Se o fluxo descolar, o carro vira instável, perde traseira e destrói pneus. Mas se funcionar, entrega exatamente o que toda a equipe sonha: pressão aerodinâmica consistente sem aumentar arrasto. É o tipo de aposta que só faz sentido quando você acredita que seu pacote como um todo está muito bem amarrado. A suspensão pushrod escolhida, tanto na frente quanto atrás, reforça essa leitura. Enquanto outras equipes complicam buscando soluções extremas, a Audi parece ter optado por algo robusto, previsível e capaz de absorver cargas elevadas. Isso conversa diretamente com a nova era elétrica da F1, onde o torque instantâneo pode ser brutal nas saídas de curva. Um carro que não consegue colocar essa força no chão vira um pesadelo de dirigibilidade. Outro detalhe que passou batido para muita gente, mas não para quem estuda, é a traseira extremamente limpa. A saída de ar alta e reta, combinada com um difusor aparentemente mais estreito, sugere que a Audi está apostando menos em volume e mais em qualidade de fluxo. Em vez de gerar pressão na força, o carro tenta fazer isso com eficiência, aproveitando cada centímetro cúbico de ar que passa por ele. E aí entra o jogo psicológico. O carro apareceu todo em preto mastro, com asas simplificadas e soluções visivelmente provisórias. Isso não é falta de criatividade, é cortina de fumaça. Nenhuma equipe séria revela suas asas definitivas em um dia de filmagem. As peças que realmente fazem diferença estão guardadas, esperando o momento certo para aparecer quando o cronômetro começar a importar. O que rodou no shakedown é, sem exagero, um rascunho funcional, um esqueleto técnico que prova que o projeto existe, que funciona e que está pronto para evoluir. Comparar esse carro com o que vai alinhar na primeira corrida é como comparar uma maquete com o prédio pronto. A base é a mesma, mas o nível de complexidade vai crescer absurdamente. Para o Gabriel Bortoleto, isso significa uma coisa muito clara. Ele não vai sentar em um carro engessado, ele vai sentar em um projeto vivo, em constante transformação. Um carro que pode não começar como referência absoluta, mas que tem espaço real para crescer ao longo da temporada. E é exatamente isso que diferencia equipes que passam anos patinando daquelas que constroem algo grande. A Audi não mostrou tudo, mas mostrou o suficiente para deixar claro que existe um plano. Um plano pensado para o longo prazo, mas agressivo desde o primeiro passo. A pergunta que fica não é se o R26 vai ser revolucionário logo de cara. A pergunta real é se essa filosofia ousada vai se traduzir em consistência quando a pressão aumentar. Porque conceito ganha manchete, mas quem sobrevive na Fórmula 1 é quem consegue transformar ideia em tempo de volta, corrida após corrida. E é aí que o jogo começa de verdade.